Kleber tá perguntando aí uma pergunta interessante, mano. Falando em conto, acha que é uma boa forma de entrada no mercado literário, não como coletânea, mas como um simples e-book para publicar antes de um romance principal? Eu acho excelente. Eu acho excelente. Eu mesmo desenvolvi uma estratégia baseada em contos na publicação do A Revolução dos Unicórnios. Acontece, gente, que eu não dei andamento na Revolução dos Unicórnios. Assim, a honestidade, ela sempre acaba surgindo, né? A Revolução dos Unicórnios, ela deu ótimos resultados, teve um ótimo feedback, porém, a Flive, ela precisava muito de mim, assim como ela ainda precisa muito de mim. Então eu tenho que cometer sacrifícios de cronograma, e trabalhar até tarde, e acordar mais cedo, e fazer um cronograma bem regradinho, onde eu não posso me dar o luxo de manipular ele, eu preciso seguir ele, ou senão eu não vou conseguir entregar a Flive, do jeito que ela tem que ser, e textos que eu estou fazendo. Então o que aconteceu foi, num período ali de final, começo de ano, né? Tem aquele período de férias e tal, eu consegui escrever e depois eu não dei seguimento. Mas a estratégia estava dando muito certo. Então eu posso dizer para vocês que vale muito a pena. O que era a minha estratégia na época, tá? Eu ia escrever 5 contos de médio porte, não eram contos pequenos, eram contos de 30 páginas no mínimo. Continua sendo um conto pelo gênero, pelo formato do texto, né? Não precisa ser pequenininho para ser um conto e nem ser grande diz que é um romance. Depende da estilística que você emprega. Muita gente comete um grande erro de dizer que um texto ele tem 3 níveis, né? O pequeno é um conto, o médio é uma novela e o grande é um romance. Não tem nada a ver. O conto, pela estrutura dele, naturalmente vai ser menor, ou senão provavelmente vai ficar maçante. O romance, ele consegue ser muito mais interessante, maior, porque ele permite, a estrutura dele, né, a forma como o romance funciona, permite que você explore arcos separados e tal. A novela, ela também pode ser grande. A novela também pode ser grande. A diferença é que a novela, ela costuma ser episódica. Mas enfim, eu falo sobre isso outro dia. A estratégia é, vou lançar 5 contos, um conto a cada 2 meses, com uma campanha de divulgação própria para cada um dos contos, com estratégias próprias, com investimento financeiro em cada um desses contos, em cada um desses textos, e, naturalmente, cada novo conto que vier vai acabar revivendo os anteriores. Então, depois de lançar 5 contos que se passam no mesmo universo, cada um deles era focado em um personagem que ia ser muito importante em uma obra maior, eu ia lançar um romance, que esse era o produto foco, esse era o produto que eu tinha em mente para viabilizar financeiramente. Os contos, eles eram a campanha de marketing daquele produto. As campanhas de marketing ao redor dos contos era justamente para reunir comunidade para consumir o romance. E estava dando muito certo. Tá? O primeiro conto que eu lancei desses, que é o Cássio Bicha, ele tem bem mais de 100 avaliações na Amazon. E ele foi só lançado na Amazon. E eu fiz uma campanha só com ele. Depois eu lancei o Ayla, a Tamanduá, que também tem muita avaliação. E eu fiz uma campanha com ela, que puxou o Cassie um pouco mais. E aí eu fiz o Tuyo e o Romeu Pós-Golpe, que foi o terceiro que eu já estava meio pá. A campanha dele foi praticamente passiva, orgânica. E mesmo assim ele puxou o Cassie, puxou o Ayla e teve, eu não sei quantas avaliações tem hoje, mas quando eu olhei a última vez tinha mais de 50. Isso tudo aconteceu do zero, porque eu sou um escritor de fantasia, as obras não são de fantasia. A minha série, que tem gente que está esperando continuação, é a Trilogia das Plumas. A Revolução dos Unicórnios não tem nada a ver. E mesmo assim, do zero, do absoluto zero, eu consegui criar essa estratégia e ela estava dando certo. Tenho plena convicção de que se eu tivesse continuado, ela teria resultado em um romance que ia ter público garantido para bancar o romance. O romance ia se bancar. Só que aí existem algumas questões, tá, gente? Eu falei para vocês já no meu monólogo aqui. A minha estratégia era lançar um conto a cada 2 meses e investir na campanha de marketing. Se você não tem capital para investir numa campanha de marketing para o seu livro,
você provavelmente não vai conseguir resultados rápidos. Você vai demorar bem mais. Você vai demorar bastante. Então é só você ter essa consciência. Eu fiz a estratégia de guardar dinheiro por 2 anos para conseguir botar em prática uma estratégia onde eu investia todos os meses. Todos os meses, porque além do investimento pontual, também tinha investimento de manutenção mensal para toda a série. Então eu fiz todo esse corre, tava da hora, e eu fiz ele justamente porque eu acredito sinceramente que o que o Kleber perguntou é bom, é uma boa ideia. Você trabalhar primeiro contos para depois trazer um romance. Tem que ser contos e romance do mesmo universo? Não, não tem. Só que quando você... Minha percepção, tá? É uma teoria. Aí é uma teoria. Quando você trabalha com textos lá no Kindle Unlimited, você está trabalhando com um público-alvo que é muito consumidor. Ele é bastante consumidor. Ele consome bastante volume de livro, bastante volume de texto. Ele está disposto à descoberta. Deixa eu ver se eu... Assim ficou melhor, né? Está disposto à descoberta. E é mais fácil esse cara ele conhecer um texto seu que seja pequeno do que um texto gigantesco. Mas ele também não tá tão afim assim de se comprometer com uma história super curta. Por isso que eu fiz contos maiores. Porque na minha teoria isso faz sentido. E aí você constrói uma relação com os leitores engajados que costumeiramente são assinantes do KDP e, além de assinantes, usuários reais. Então a minha estratégia ela foi baseada nesse público-alvo. Se você for fazer uma estratégia aí de público-alvo que não está no KDP, por exemplo, livro técnico de algum setor específico, ou uma fantasia mesmo. As fantasias high fantasy, elas não estão muito presentes no KDP, quando você compara com outros gêneros, tá, gente? Óbvio que tem leitura, tem muito público lá, mas em comparação não está tanto. Aí talvez não seja a melhor ideia você focar no KDP, na Amazon. Mas você pode continuar fazendo estratégia de conto, só que aí trabalhando também com o externo, né? Com PDF, que a pessoa pode baixar de graça para ler. Você tem que pensar nisso como uma forma de conhecerem o que você escreve e, se for bom, abrir porta para consumir coisas pagas ou coisas mais caras que você produz. Essa é a minha estratégia. Nosso cast tem quase 200 avaliações? Caramba, mano. Isso é da hora, porque eu não tô trabalhando no Cassi e não tô trabalhando em nada de divulgação dessa galera. Tô focado agora em começar uma divulgação da trilogia. E passivamente ele vai crescendo. Isso é muito massa, mano. Obrigado aí, Wellington, por trazer o dado, mano. Fiquei felizão, mano.